todos, sejam todos bem-vindos nesse espaço virtual da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Ijuí. Sou Marileda Klug Mânica e sou trabalhadora desta Casa Espírita. Antes de entrarmos no tema da noite, da nossa reflexão, vou fazer uma leitura do livro Minutos de Sabedoria para a nossa harmonização interior. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga à frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Bem importante, né, esta reflexão, porque precisamos nos esforçar, perseverar no bem, cultivar bons pensamentos, ter o hábito da prece, né, os bons hábitos que alimentam a nossa alma. O tema da nossa reflexão tem como base o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 1 ao 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais precisamente, esse item tem como subtítulo Injúrias e Violência. Esse capítulo inicia com a seguinte fala: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Essa orientação, esse texto é de Mateus, e é um convite ao pleno exercício da lei de amor. Jesus reprova toda palavra que possa ferir, adverte com isso que a fraternidade deve presidir as relações entre as criaturas e que a doçura e a afabilidade devem estar presentes no trato recíproco. Raca, então, é uma expressão ofensiva. É palavra que revela desprezo. Jesus a usou para exemplificar que jamais, em nenhuma circunstância, devemos usar o verbo para ferir, destruir e humilhar. Ao contrário, as palavras devem servir essencialmente para a construção da paz, da fraternidade, do entendimento entre as criaturas, do incentivo à prática do bem e da caridade. Então devemos ser sempre criaturas mais afáveis, mais bondosas, né? Que ter uma doçura na nossa fala, não ser agressivo, porque violência só produz mais violência ainda, que devemos tentar sempre, pelo amor, os nossos entendimentos, nas nossas relações, o amor, a paciência, tudo isso que Jesus nos ensinou. Para que nós possamos, então, seguir os seus ensinamentos, nós precisamos nos esforçar. E isso deve acontecer no nosso dia a dia,
esse esforço, esse processo educativo para todos nós, ele deve ser constante. É no nosso dia a dia que nós podemos colocar em prática tudo isso que estamos aqui hoje refletindo, estudando, aprendendo com esse texto, né? Seguindo no Evangelho, vai nos dizer assim: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Raca entre os hebreus era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Então Jesus condena toda essa violência, essa cólera, qualquer expressão descortês, e devemos sim então procurar ter essa afabilidade nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa vida para com todos os nossos irmãos. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? A palavra fere, a palavra agressiva, mal colocada, direcionada com uma energia malsã, ela fere muito e também é uma espécie de violência. Quando a nossa fala é agressiva, quando estamos com raiva, o nosso pensamento está emitindo uma onda de raiva que vai se ligar a outras ondas de igual teor. Os maiores prejudicados são nós mesmos. Por isso que Jesus pregava o amor, o perdão, a caridade, esses sentimentos tão nobres que nos edificam, que faz com que nós tenhamos uma convivência melhor na família, na casa espírita, no ambiente de trabalho, enfim, onde nós estivermos. Segue ainda o texto dizendo que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Onde estivermos, devemos então estar sempre procurando promover a paz, a concórdia, a união, porque nós somos um espírito criados por Deus para a perfeição. Estamos aqui na Terra, neste planeta que é de provas e expiações. Todos nós temos defeitos, más tendências, ainda que precisamos nos corrigir. E é com essa vontade de nos tornar pessoas melhores é que vamos aos poucos vencendo este lado mais inferior. Quem sabe a agressividade que reside dentro de nós, a cólera. Segue o texto dizendo que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. A humildade,
a caridade. Como é bom nós pensarmos no nosso próximo também, auxiliando naquilo que nós pudermos, né? Quanto nós podemos fazer, mesmo agora ainda que estamos vivenciando essa pandemia, há sempre algo de bom que nós podemos fazer pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, que é mais necessitado do que nós. Podemos também orar uns pelos outros, direcionando as boas energias para o nosso planeta, que passa por essas dificuldades, estas angústias. Uma simples oração faz toda a diferença na nossa vida. E orar, quando nós oramos, nós devemos nos colocar na condição de filho de Deus que somos, e que Jesus é o nosso modelo e guia a ser seguido. Tantas lições, tanto aprendizado com a vivência do Evangelho, do seu Evangelho. Nós vamos nos tornar pessoas mais pacíficas, mais brandas e com menos violência. E vamos orar por nós, pelos nossos irmãos, pela pátria do Evangelho, que é o nosso Brasil, e pelo mundo. Quando nós oramos, nós estamos nos ligando aos benfeitores espirituais que vêm nos auxiliar. Nós nos elevamos ao alto e assim entramos nessa frequência mais elevada e vamos receber também todos os benefícios que a oração proporciona. Ainda no item 5 deste texto, Kardec segue dizendo: mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver? Apenas o que ele recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Nós estamos no mundo material. É bem verdade que precisamos daquilo que é material. Para estarmos fazendo essa reflexão de hoje, precisamos de um notebook, de internet, para que a minha fala possa chegar até os irmãos. A única recomendação maior é que nós não demos o maior valor aos bens materiais, e sim aos bens espirituais. Porque estamos aqui de passagem. Tudo que temos aqui de bens materiais ficará. O que nós vamos levar quando retornarmos ao mundo dos espíritos, senão as nossas conquistas espirituais, os valores morais? A recomendação é que não pensemos somente no material, porque trabalhar materialmente, ter esses recursos materiais, todos nós precisamos, mas que possamos também trabalhar em nós esses valores espirituais, praticar a caridade, praticar a boa leitura, estudar a doutrina espírita, ouvir uma boa música, adquirir o hábito da meditação, do silenciamento interior. Assim nós vamos nos iluminando e nos tornando pessoas melhores. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos,
em prejuízos dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado um mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Estamos vivenciando mais uma encarnação, matriculados nesta escola terrena, aprendendo, evoluindo, é para isso que estamos aqui. Como um processo educativo, devemos então pensar nas nossas ações, cuidar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e seguir então os ensinamentos deste mestre. A doutrina espírita tem em Jesus o modelo e guia a ser seguido. Então nós podemos concluir que a violência é um sentimento contrário à lei de Deus, que é de paz, constitui um desregramento transitório. Deixará de existir na Terra, na medida em que adotarmos para neutralizá-la a brandura, a mansuetude, a moderação, a paciência, sentimentos que nos farão merecedores de habitar esse planeta, depois que ele houver se transformado pelo amor num mundo melhor. É pelo amor, pelas conquistas morais que o nosso planeta vai mudando para melhor. E quem são os brandos e pacíficos mencionados no Evangelho? São aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo do Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. Será que no nosso meio nós convivemos com pessoas revoltadas, violentas, agressivas? E o que nos cabe quando estamos então num ambiente assim com estes irmãos? Senão, como diz o texto, estabelecer a concórdia, levar um pouco de paz, harmonizar, ajudar na harmonização deste ambiente. E nos nossos lares, todos nós temos o dever de primar pela harmonização do nosso lar. Devemos sim evitar a cólera em qualquer lugar, em qualquer momento. Além de consistir numa atitude antifraterna, das mais censuráveis para com o semelhante, a cólera também provoca sérios desajustes orgânicos naquele que a cultiva, fazendo deste a sua principal vítima. Quando estamos agressivos, nervosos, com ira, com raiva, estamos encolerizados. E aí, meus irmãos, que será que esses sentimentos vão trazer para nós? Saúde ou doença? Doença, porque vai desajustar todo os nossos órgãos, vai desajustar as nossas células, porque as nossas células,
Elas recebem as vitaminas, os nutrientes, mas também recebem o impacto das emoções, que podem ser emoções boas, positivas, como podem ser as emoções negativas. E isso nos desestrutura organicamente. A cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessarmos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Esse texto é de Emmanuel, do Livro da Esperança. Qualquer palavra que arremessarmos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe aonde vai cair. Até repetir, para que a gente possa então refletir o quão perigoso é as palavras agressivas e mal colocadas. E será que podemos sobreviver num mundo de tanta violência? Como ter essa brandura, essa calma, essa serenidade, cumprindo o nosso papel, segundo as recomendações do Mestre, agindo com moderação e paciência, e sempre confiando em Deus, confiando nos benfeitores espirituais que estão sempre do nosso lado, nos amparando e nos auxiliando. Nossa vida está sujeita às leis imutáveis de sabedoria e amor. A violência é um desregramento transitório que a dor corrigirá. Sempre o amor, nunca a violência. Mas mesmo assim, se nós tivermos esses atos de brandura, de calma, de amor, e recebermos de volta pedradas de violência, o que fazer com essas pedras? Nossa ação de brandura transformará essas pedras em flores de esperança aos infelizes protagonistas da violência, sob os acordes da justiça e da bondade de Deus, cuja atuação é individualizada para cada ser humano. Sigamos nós fazendo a nossa parte, nos esforçando, porque a caminhada de cada um é individual. A nossa evolução é pessoal, é intransferível. Não vamos revidar, vamos fazer a parte que nos cabe. Se estivermos sempre com boas ações, com trabalho no bem, nós teremos ao nosso lado sempre a companhia amorosa dos espíritos amigos para nos auxiliar. Os bens da terra hoje ainda são dominados pelos fortes e violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, mas a perseverança destes se encarregará de conter o egoísmo daqueles. E o egoísmo e o orgulho são dois grandes males da humanidade, que o ser humano deve se esforçar o quanto puder para vencer o egoísmo e o orgulho. O Espírito Emmanuel, no livro Caminhos de Volta, nos traz a seguinte reflexão sobre a paz. A paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Então, a paz começa em nós. Vamos procurar, então,
ter mais paz na nossa vida, no nosso lar, harmonizar mais a convivência com os nossos familiares, com os nossos amigos e sempre procurando nunca usar da violência, da ofensa a quem quer que seja. Todos nós estamos a caminho da evolução. Cada um é um ser pensante e individual. Cada um de nós tem as suas provas, as suas angústias, as suas dificuldades, os seus obstáculos. Mas vamos ter esperança de um mundo melhor. Mesmo que podemos perceber tanta violência ainda no mundo, vamos nos esforçar, fazer a nossa parte, incentivar a outros a prática do bem e da caridade, para ir gradativamente o nosso planeta evoluindo, porque a natureza não dá saltos. É um processo lento, mas é um processo que já está acontecendo. O planeta Terra irá passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e esse processo começa por nós. E para encerrar a nossa reflexão deste texto do Evangelho, trouxemos uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, também do livro Caminhos de Volta. A mensagem tem como título Bombeiros de Deus, que diz assim: temos diversas formas de auxiliar. Suprimir a penúria, estender a beneficência, criar a generosidade, consolar o sofrimento. Existe, porém, uma delas ao alcance de todos e que pode ser largamente exercida em qualquer lugar: o donativo da calma nos momentos atribulados da vida. Recorda os bens espirituais que consegues distribuir e não marginalizes semelhante recurso. Diante de reclamações e críticas, usa a tolerância que estabeleça a harmonia possível entre acusados e acusadores. Recebendo injúrias e ofensas, silencia e esquece os desequilíbrios de que porventura te fizeste vítima, sustando calamidades da delinquência. Perante a agressividade exagerada de alguém, guarda a serenidade que balsamize corações e pacifique ambientes. Na sequência, então, desta mensagem, o Espírito segue dizendo: encontrando veículos de discórdia, emprega o entendimento que afaste choques e conflitos capazes de suscitar azedume e perturbação. Em qualquer lance difícil da existência, dispõe da possibilidade de atuar beneficamente com os recursos da bondade e da compreensão que entretecem a garantia da paz. Lembra a faísca lançada impensadamente quando se transforma em fogo descontrolado e devorador. Qualquer criatura, quando se mostre agindo sem noção de responsabilidade, pode gerar incêndios lamentáveis, destruindo os mais altos valores da vida. Por isso mesmo, onde estivermos, sejamos nós os bombeiros de Deus. É uma bela mensagem deste benfeitor espiritual que nos alerta para onde nós estivermos, estar apaziguando, contornando, todas as situações que a vida vai nos apresentar.
Agradecemos pelo carinho, pela atenção dos irmãos e agora então vamos encerrar a reflexão de hoje, né, com uma oração. Querido amigo Jesus, companheiro nosso de jornada, agradecemos ao teu coração generoso e misericordioso a oportunidade que nos é concedida de estudarmos, de refletirmos sobre o teu Evangelho, teus ensinamentos, que possamos estar todos nós mais fortalecidos, mais esclarecidos sobre a responsabilidade da palavra, seja ela escrita ou articulada. Que a luz do alto envolva todos os irmãos, trazendo mais saúde, mais paz interior, mais tranquilidade. Ajuda-nos, ó Mestre, para que possamos nos tornar homens e mulheres de bem, pessoas boas. Ajuda-nos a seguir os teus exemplos. Que assim seja.